grande conhecimento, mas nos encontramos algumas vezes por aqui. É uma alegria muito grande, eu estou feliz em estar com vocês e desejo que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial nessa noite. Ele já tem feito tantas outras coisas. Eu sei que no domingo passado preciso aproveitar bastante o meu chefinho aqui. Eu chamo ele de chefinho porque ele é chefinho mesmo, né? O pastor Mauro. Então, ainda bem que eu vim depois dele, ainda bem que eu vim depois dele, fica mais fácil. É uma alegria, de fato, estar com os irmãos. E eu queria dizer que eu trouxe alguns livros, você já conhece, da Cássio de Glória, uma abordagem psicoteológica da biografia de Pedro. Faço toda a trajetória, desde que Pedro aparece pela primeira vez no Evangelho até o último aparecimento dele em Atos dos Apóstolos. E aí eu retomo aquilo que nós chamamos de a tradição da igreja, que a história nos conta a respeito do final da vida desse apóstolo. E tudo isso abordado sempre, digamos assim, do ponto de vista de duas ciências, de um lado pela biologia e de outro lado da psicologia. Então, se você não adquirir, quiser, aí tem alguns exemplares aí, não são muitos, mas você pode estar adquirindo, R$15 vai abençoar a sua vida e também a minha, com certeza. E eu tenho um outro livro que eu tenho disponibilizado na internet, e esse é gratuito, tá bom? Basta você me encontrar no Facebook, tá? Põe lá Cláudio Miranda, você encontra. Se ficar difícil, tiver muito Cláudio Miranda por aí, bota Cláudio Miranda e Gravataí, que aí eu acho que só tem um por aqui, tá? Você vai encontrar lá um link, clica no link, vai direto para uma página, fazer o download do livro, e você vai baixar para ver diretamente no seu computador. É um livro muito especial que eu escrevi especialmente como presente aos meus leitores. O título é A Glória na Face de Cristo. Baixe esse livro, leia, você vai ser muito abençoado, tenho certeza. Uma outra oportunidade eu venho para falar especialmente sobre este livro, é uma palavra muito abençoada que Deus tem nos dado. Se você quiser se antecipar, pode baixar e estar recebendo de Deus já adiantado, de maneira adiantada, numa hora dessa eu venho aqui para falar especialmente sobre aquele livro, tá bom? Na noite de hoje, como disse o pastor Micael, eu quero então falar sobre sola escritura, um dos 5 solas da reforma. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. Livro de 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do verso 8 ao verso 13. Pode permanecer assentado, não com menor atenção, mas pode permanecer assentado, muita atenção, vamos ler a palavra do nosso Deus. 2 Reis, capítulo 22, verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra. Precisa encontrar, por favor, quem encontrou? Acena para mim aí. Está feito? Encontrou? Amém. Quem não encontrou ainda pode dar uma procuradinha ali. Vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus, um fato curioso que eu queria estar mencionando rapidamente. Diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e tinha sido colocado com a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós
está escrito. Se você quiser, você poderá, na sequência, continuar lendo, e você vai conhecer então todo o relato que a gente tem nesse texto. Vocês que já me ouviram pregar, às vezes sabem que eu tenho uma maneira de pregar que gosta de dar muito contexto bíblico, né? Gosto de buscar os significados e trabalhar de fato o texto. Eu sou um intérprete das Escrituras. Mas na noite de hoje, em função do tema, eu preciso pregar de uma maneira um pouco diferente do que sempre faço. E a mensagem hoje será muito mais um convite para a gente dar uma olhada do ponto de vista histórico do que aconteceu. Porque de fato o tema tem muito a ver com aquilo que aconteceu ao longo da história em relação à Escritura, em relação à palavra de Deus. Por isso não vou me ater demoradamente no texto bíblico, mas quero convidá-los a passearmos um pouco pela história. Infelizmente eu também sou professor de história, então vai ficar um pouco fácil fazer isso. Mas para não ficar só nas minhas palavras, quero chamar a atenção para um fato curioso que aconteceu. O que está acontecendo aqui nesse texto é o seguinte: o rei ordenou a alguns homens uma comissão de construção do reino para que uma reforma fosse feita no templo, no local de culto. E aí o que acontece? Eles começam a mexer em todas as coisas, começam a tentar organizar as coisas para que a reforma acontecesse naquele lugar de adoração. O grande templo de Salomão ainda não havia sido construído, mas havia um local de culto que eles estão tentando de alguma maneira fazer ali uma reforma. E o povo tinha sido chamado a trazer dinheiro, joias, ouro, bronze, prata, enfim, todo um material precioso para a reconstrução, e eles trouxeram. E quando estão reunindo tudo isso, de repente eles toparam um livro perdido por ali. E eles então pegaram aquele livro e levaram perante o rei. Disse: olha, além do dinheiro que a gente foi lá apanhar, a gente encontrou também este livro aqui. E aí começaram a ler o livro, e o rei levou um susto e diz: mas o que aconteceu com a gente? Que a gente simplesmente abandonou essas palavras, abandonou essa instrução, abandonou esse livro do Senhor. E é por causa desse abandono da palavra de Deus que ele diz: grande furor do Senhor se acendeu contra nós. E ele levou um susto, mandou que aquele livro fosse lido, que aquele livro fosse colocado em prática. Se vocês continuarem a leitura, vocês vão ver. E de fato começou ali um grande reavivamento na vida do povo de Deus. Mas eu queria chamar a atenção por esse fato curioso. E o fato curioso é que o livro do Senhor, ele acabou se perdendo dentro da casa do Senhor. Não é uma coisa curiosa? O livro do Senhor se perdendo dentro da casa do Senhor. Como é que pode acontecer um negócio desse? Que era um lugar que devia de alguma maneira zelar por aquele livro, que deveria praticar a leitura e o ensino daquele livro, eram os zeladores daquelas verdades. No entanto, o livro se perde dentro da casa do Senhor. E este fato nos chama a um alerta. Esse fato ele nos alerta para o fato de que é possível que o livro do Senhor se perca dentro da casa do Senhor. E se a gente for examinar, e nós vamos examinar isso hoje, nós vamos descobrir que foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu ao longo da história é que o livro do Senhor se perde dentro da casa do Senhor. Foi a própria igreja do Senhor que maltratou a Escritura, que não deu à Escritura o devido valor que devia ter dado ao longo da história. E em momentos da história, de fato, literalmente deixou o livro do Senhor se perder dentro da casa do Senhor, porque ele perdeu a importância que deveria ter e o lugar central que deveria ocupar na igreja, e por isso a igreja experimentou tempos de trevas e
e de trevas muito grande, como foi o caso da Idade Média, que é conhecido como a Idade das Trevas ou o período obscurantista. Nós vamos conhecer um pouquinho desse processo todo, em que durante algumas vezes e algum tempo, de fato, o livro e a Escritura se perdeu dentro da própria casa do Senhor. Sem a igreja mesmo, em alguns momentos da sua história, de fato deixou a desejar como promotora e zeladora dos ensinos deste livro. Como consequência, é claro, a igreja sofreu tempos digamos assim, de momentos difíceis para a igreja, momentos difíceis, de uma história lamentável, inclusive, como nós vamos ver aqui ao longo dessa olhada histórica que nós vamos fazer aqui. E eu quero começar lembrando o que o próprio Novo Testamento diz. O Novo Testamento, especialmente lá em Hebreus, diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O que está sendo dito aqui? O que se diz em relação à palavra de Deus naquele momento? Está sendo dito o seguinte: que lá no passado, no Antigo Testamento, ao longo de tantos anos atrás, Deus falou de muitas maneiras, através dos profetas, através daqueles homens que de alguma maneira falaram, vamos dizer assim, inspirados por Deus, como canais da voz de Deus ao povo. Mas agora, nesses últimos dias, houve uma mudança, porque Deus nos falou pelo Filho, e de fato isso é uma mudança considerável na maneira de Deus falar. O que Deus está dizendo aqui é o que o apóstolo João já disse no começo do seu Evangelho, é que de fato Jesus se tornou a palavra encarnada. Em Jesus nós temos a palavra de Deus feita carne. Esse é um momento muito precioso na história da humanidade, quando Deus diz: agora eu vou falar mais pela boca de homens inspirados, de profetas, de canais privilegiados da minha voz. Eu vou entrar na história humana, eu vou fazer com que a minha palavra se faça carne, vou fazer com que o verbo de fato se torne carne e habite entre os homens. E foi exatamente o que aconteceu. João disse isso: e o verbo se fez carne, e ali habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória do Pai, cheia de graça e de verdade. O que é isso? A palavra encarnada. Esse tempo em que a palavra de Deus se torna uma pessoa, se encarna, toma um corpo, anda entre a gente. Interessante que o apóstolo João usa um termo muito interessante. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no grego, que é o original que foi escrito, significa tabernaculou. O que é isso? Ele ergueu o seu tabernáculo, construiu o seu tabernáculo entre os homens. Ou seja, armou a sua tenda, construiu a sua casa, morou entre a gente. É a palavra encarnada. Esse é um momento muito especial em que Deus, através de Jesus Cristo, revela a sua palavra de uma maneira muito especial. De fato, Jesus é a palavra encarnada. E em Jesus, Deus disse tudo o que poderia ser dito, vamos dizer assim. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram comunicar, porque a linguagem falada é por demais pobre para comunicar a palavra de Deus. Aquilo que a linguagem e a palavra humana, através dos profetas, não conseguiam comunicar, Deus comunicou através de Jesus. Em Jesus, Deus disse: eu amo vocês. Em Jesus, Deus disse: eu amo tanto vocês que eu dou o meu filho para morrer no lugar de vocês. Eu amo tanto vocês que o meu filho vai deixar a glória, vai ir aí sofrer os mesmos sofrimentos que você, viver as mesmas circunstâncias que vocês vivem, e eu vou revelar o meu amor por vocês quando ele for levantado na cruz, não tendo culpa e pecado algum,
Ele vai morrer pelas suas culpas e pelos seus pecados. Resultado, em Jesus, Deus comunicou aquilo que as palavras jamais poderiam comunicar. Não há discurso que possa descrever o que Deus fez e o que Deus falou e revelou a nós através de Jesus Cristo. Aquilo que nós podemos de Deus conhecer, nos foi revelado em Jesus. E se você quiser saber o que Deus pensa, como Ele é, como Ele age, o que Ele sente em relação a qualquer tipo de pessoa, olha para Jesus. Veja o que Jesus falou, o que Ele ensinou, os exemplos que Ele nos deu, a maneira como Ele tratava as crianças, a maneira como Ele tratava as viúvas, a maneira como Ele tratava os cegos, os aleijados, a maneira como Ele tratava todas as pessoas, os religiosos da sua época. Olhando para Jesus, você sabe quem Deus é, o que Ele sente, o que Ele diz. Ele nos revela coisas que as palavras jamais poderão revelar. Jesus é a palavra revelada. Só que a gente sabe que Jesus viveu entre nós mais ou menos 33 anos. E depois o texto bíblico diz que ele foi assunto ao céu, ou seja, foi elevado aos céus. E aí nós temos um novo momento na vida da igreja. A igreja não tinha agora Jesus presente ali, do ponto de vista corpóreo, apenas o seu Espírito nos foi enviado e a Bíblia está entre nós. Mas então o tempo foi passando e as pessoas lembravam do que Jesus lhe falou, lembravam do que Jesus fez, relatavam umas para as outras, pregavam acerca dos ditos e dos feitos de Jesus. Só que chegou um momento em que a primeira geração de crentes começa a morrer. Aquelas pessoas que haviam visto e ouvido, que eram testemunhas oculares das palavras e dos feitos de Jesus, começaram a morrer. Vocês sabem quem conta um conto? O que faz? Aumenta um conto. Quem conta um conto? Aumenta um conto. Até os crentes fazem isso ali. Até os crentes aumentam um conto quando contam um conto. Conte a sua história com o crente para você ver como é que vai chegar lá no. Conta aqui no início, que é o pastor aqui, ele passa adiante, você vê como é que vai chegar lá no último ano. É o nosso crente sobre isso. Porque isso é uma característica mesmo. Então começou a se multiplicar as narrativas e os discursos. E muitas coisas começaram a aparecer versões diferenciadas do que Jesus dizia, do que Jesus falou, do que Ele fez. Então foi necessário que aquilo que primeiramente foi encarnado na vida e na pessoa de Jesus fosse agora relatado, fosse escrito. Então foram produzidos os escritos dos livros do Novo Testamento. Aquilo que nós conhecemos hoje como Novo Testamento teve um processo assim, porque essa primeira geração de crentes começaram a morrer. Então começou esse processo de escrita do Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento apareceram por volta do ano 48 e 49. Lembra-se, Jesus, usando, vamos assim, o calendário que nós conhecemos hoje, ele teria, vamos assim, sido morto, ressuscitado e assunto aos céus no ano 33. Depois nós vamos ficar sabendo da conversão de Saulo no caminho de Damasco. E é ele, aquele que vai escrever um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Ano 48 e 49, existe sim uma discussão se é 48 e 49, e há também uma discussão se o primeiro livro do Novo Testamento é Gálatas ou é 1 Tessalonicenses. Mas um dos dois é, certo? No ano 48 e 49, nós temos o primeiro fragmento do Novo Testamento sendo escrito ou a carta aos Gálatas ou a primeira carta aos Tessalonicenses. Isso 48, 49 depois de Cristo. O último livro da Bíblia que a gente tem é o Apocalipse. E esse casualmente é também o último a ser escrito. Então, essa semana ele está ensinando isso no seminário. Você não pode imaginar que no Novo Testamento a sequência que a gente tem ali é apenas uma sequência de arranjo para que fique mais fácil de encontrar os 4 evangelhos juntos, as cartas de Paulo juntos, depois as cartas de João, as
cartas de Pedro, as gerais, e por fim o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro diferente de todos os demais. Então a ordem que a gente tem na Bíblia não é a ordem que as coisas aconteceram. Não foi Mateus o primeiro a ser escrito, foi provavelmente Gálatas ou o primeiro Tessalonicenses. Mas o último, casualmente, foi exatamente o Apocalipse, que foi escrito mais ou menos pelo ano 95 do final do primeiro século. E ali então se encerra o processo da escrita da Escritura. Na primeira vez a gente tem então um grupo de livros que é o testemunho dos apóstolos acerca daquilo que Jesus fez e ensinou, e também os ensinos daqueles que foram chamados para ser o alicerce da igreja cristã, os apóstolos, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Isso em teologia se chama processo de canonização dos livros do Novo Testamento. Processo de reunião e declaração dizendo: esses aqui, esses 27 são livros sagrados, porque eles contêm a verdade acerca do que Jesus falou e ensinou, e acerca da palavra de Deus através dos continuadores da obra, que são os apóstolos. Portanto, essa é a palavra de Deus sagrada e inerrante. Isso encerra esse processo em 95 mais ou menos do primeiro século. Depois disso, o que nós temos? Nós temos então o ensino desses livros. Nós temos a partir do segundo século chamado os pais da igreja, que é a terceira geração mais ou menos de crentes, e eles começam então a ensinar e a produzir outros livros que de alguma maneira também eram livros ensinados na igreja, mas que não foram incluídos nessa lista de livros considerados sagrados. E esses homens eles fizeram muito no sentido de interpretar as Escrituras. O que você tem até o quarto século é o desenvolvimento daquilo que seria a doutrina do cristianismo. Todas as grandes doutrinas foram discutidas aí mais ou menos pelo século III e o século IV. Os chamados concílios ecumênicos da igreja aconteceram nesse período de 325 até 385, os mais importantes. Quem sabe 451, que é o caso do concílio de Calcedônio, como ficou conhecido. Onde as doutrinas da igreja foram de fato fundamentadas, desenvolvidas e aprofundadas através do entendimento desses livros que foram considerados os livros sagrados, portanto, aquilo que nós conhecemos como Palavra de Deus, o Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Eu disse para vocês que seriam passando a história. Portanto, até o quarto e quinto século foi esse período de desenvolvimento, fundamentação e explicação, de clarificação das principais doutrinas do cristianismo. Só que aconteceu um processo, meus irmãos, aconteceu um processo muito interessante na história da igreja, porque a partir de Nero, 63, 64, da era cristã, começou uma perseguição feroz da igreja. Nero era um imperador, vamos dizer assim, completamente surtado, imperador romano. E um dia ele mandou prender fogo em Roma, e depois, quando ele viu que Roma tinha sido incendiada, ele não sabia o que dizer, ele tinha que oferecer um culpado. Ele disse: foram os cristãos que incendiaram Roma. Por causa disso começou a perseguição da igreja. A igreja começou a ser perseguida por causa do incêndio de Roma, que o imperador Nero mandou incendiar, porque ele tinha lá alguns surtos e ele sonhava em reconstruir Roma dos seus sonhos, e para isso tinha que destruir a Roma lá. Então a igreja começa a ser perseguida, e todos os crentes que foram sendo mortos e se tornaram mártires ao longo dos 4 primeiros séculos da história da igreja, tudo isso começou com esse processo aí, mais ou menos no ano 63, 64. Pedro e Paulo foram os eminentes, as eminentes vítimas desse processo, que foram mortos em 64. E aí começa, de fato, cada imperador que
que sucedia era mais enlouquecido e matava muitos crentes. Uma sucessão enorme de imperadores matando crentes pelo fato de serem crentes. E o cristianismo era aquilo que se dizia uma religião não lícita. O que é isso? Uma religião não lícita, não permitida. Consequentemente, ser cristão era contra a lei. Se você se declarasse cristão, acabava sendo morto, sendo decapitado, jogado às feras, ou então iluminando os palácios de Roma como tocha humana. Isso foi um processo de perseguição da igreja. Isso durou exatamente de 63 em diante até o ano de 300, até o ano de 313, melhor dizendo. Em 311 aconteceu um fato curioso. Um imperador chamado Constantino, ele simplesmente se torna um imperador do Império Romano, e ele tinha uma certa queda pelo cristianismo. E conta a história que ele teria tido um sonho, e que eles dizem que foi a conversão de Constantino. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas se alguma vez ele de fato se converteu, mas de alguma maneira o cristianismo se tornou, vamos dizer assim, um grande aliado para o Império. E ele torna, então, o cristianismo uma religião lícita. O que é isso? Uma religião permitida. Muitas pessoas dizem que o imperador Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Não é verdade. Isso é mais um erro da história que se repete todos os dias por aí, mas não é verdade. O que aconteceu é que em 313 ele editou o Edito de Tolerância. O que é isso? Um documento em que ele dizia: a partir de hoje não se mata mais cristãos, porque o cristianismo é uma religião lícita, uma religião permitida. Consequentemente, a partir do ano 313, sob Constantino, a bandeira branca foi levantada, e não mais se matou o cristão por ser cristão, se matou por outros motivos. A gente vai descobrir que a própria igreja depois mata os cristãos com o sacrifício, ou então com como nós conhecemos a Santa Inquisição mais tarde. Mas de fato o Império parou de matar em 313. Ali foi literalmente extinta a perseguição ao cristianismo pelo simples fato de você ser cristão, sob Constantino. Agora, nós poderíamos pensar: puxa vida, finalmente, que coisa boa, que experiência maravilhosa essa igreja experimentou. Finalmente chegou ao fim de toda a perseguição. De um lado, sim, porque muitos cristãos deixaram de padecer de serem mortos por causa da sua fé. Mas por outro lado, que nós temos um processo de fato lamentável, em que os cristãos não morrem, mas a igreja morre. O fim da perseguição, ao invés de trazer vida para a igreja, ao contrário, desencadeou um processo de vamos dizer assim, de corrupção dentro da igreja. E a igreja começa a experimentar um tempo muito sombrio na sua história. Século IV, século V, século VI, começa um processo de fato de apostasia dentro da igreja. Aquilo que nós conhecemos como o período da Idade das Trevas, o período da Idade Média, ou como se diz, o período obscurantista, de fato começou a acontecer por aí. O que acontece é que a igreja, não sendo mais perseguida, ela se tornou o quê? Ela se tornou alguém que namorava o poder. Bem seguido, um pouquinho mais adiante, 313, ela deixou de padecer o martírio por causa da sua fé. Em 384, 385, se a memória não me falha, ela se torna a religião oficial do Império Romano. Ou seja, o Império Romano é oficialmente cristão a partir daí. Consequentemente, o que vai acontecer? O Império e os imperadores vão facilitar as coisas e vão patrocinar a construção de grandes catedrais, grandes igrejas. Os bispos da igreja, que eram uns simples perseguidos que morriam por causa da sua fé em Jesus, da noite para o dia se tornaram verdadeiros príncipes, morando em palácios e se vestindo como príncipes. E lá no século VI,
na era cristã, o que vai acontecer é que, de fato, o cristianismo já estava perdendo toda a sua força moral como religião que, de alguma maneira, queria transformar o mundo. O que aconteceu é que o cristianismo foi transformado e corrompido, ao invés de transformar o mundo. E a partir daí, gente, a igreja vai entrar num processo de hierarquização e vai se tornar aquilo que finalmente vai ser conhecido como a Igreja Católica Apostólica Romana, fundamentada especialmente na hierarquia, onde os bispos são, de fato, os príncipes da igreja. E um detalhe muito interessante: o grande Império Romano que fez a história durante todos esses anos que eu estou comentando aqui, no século V, no século VI, melhor dizendo, ele chega ao fim. O Império Romano cai em 576, se a memória não me falha, portanto, sexto século. E então, a partir daí, nós temos um novo período da história. O que vai acontecer? De fato, não tem nenhum grande império a partir daí. O poder vai ficar completamente esfacelado na Europa. Até então, o Império Romano mandava e desmandava no mundo inteiro. Com o fim do Império Romano, você não tem mais um poder forte na Europa. Você tem pequenos reinos, reis sem grande poder de fogo na Europa. Portanto, o poder foi pulverizado nesse tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de que não existe nenhum poder centralizado na Europa deixa um vácuo, um vazio no poder. E adivinha quem que vai se valer disso e vai aproveitar esse vazio de poder na Europa? A Igreja Cristã. De fato, durante a Idade Média, a grande soberana na história foi a igreja chamada Catolicismo Romano. Ao longo de 1000 anos, a igreja mandou e desmandou na Europa. Aqueles que eram os irmãos simples que dirigiam a igreja e pagavam com isso, com a sua vida e com o seu pescoço, se tornaram os grandes mandatários do poder. Os bispos se viram guindados numa posição de poder muito grande e passaram literalmente a mandar em todos os setores da vida, inclusive na consciência dos homens. O Papa se tornou um grande poder centralizador em toda a Europa, ao ponto de ele depor e instituir reis. Literalmente, os reis recebiam as suas coroas e entregavam as suas coroas ao Papa ao longo desse tempo. Portanto, a hierarquia se tornou poder central da Europa por 1000 anos. E é uma coisa interessante que é justamente nesses 1000 anos, os 1000 anos da Idade Média, ou da Idade das Trevas, como nós costumamos chamar. Foram 1000 anos em que o conhecimento marcou passo. Não houve desenvolvimento, não houve desenvolvimento da ciência, porque a própria igreja não permitia que o desenvolvimento acontecesse. Por que eu estou dizendo isso? É claro que num processo como esse, grandes mudanças aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que literalmente a palavra de Deus, a Escritura, ficou aprisionada na hierarquia da igreja. Aquilo que a hierarquia chama de magistério da igreja, que é, na verdade, o Papa dos seus bispos. A igreja determinou exatamente o seguinte: o único que pode, de fato, interpretar as Escrituras de maneira correta e inerrante, sem erro, é o Papa e os seus bispos em comunhão com ele. Os concílios da igreja não é nada mais do que isso. É o Papa convocando os bispos para, em comunhão com ele, determinarem a verdade acerca da religião, acerca das coisas relacionadas às doutrinas da palavra de Deus. E o que aconteceu ao longo da Idade Média foi isso. Exatamente isso.
A palavra de Deus que no começo estava sendo estudada, estava sendo ensinada com zelo, com piedade, de repente se tornou prisioneira na mão da hierarquia da igreja, de tal maneira que os crentes não podiam ler e interpretar a Escritura corretamente. O único que podia de fato interpretar a Escritura era o Papa e os bispos. Portanto, toda a verdade acerca de qualquer doutrina teria que ser declarada por esses personagens. Um crente não estava apto a ler a Escritura e compreender corretamente. Por isso o processo natural foi o quê? Retirar a Escritura da mão do crente. Durante a Idade Média, a Bíblia esteve presa aos mosteiros. Somente os monges letrados é que liam e que tinham contato com a Escritura. Os crentes não podiam mais ler porque eles não compreendiam a Escritura. De repente começou a se dizer que era perigoso aos crentes, sem instrução, lerem a Escritura e tentar compreender por si mesmos. Por isso, não deveriam eles ler a Escritura e ter a Escritura, de tal maneira que a Escritura era alguma coisa que estava apenas na mão da hierarquia. E aquilo que eles chamam de magistério da igreja, aqueles que são aptos a ensinar corretamente a Escritura, é que vão dizer o que é verdade e o que não é verdade acerca da Escritura. Foi um período de 1000 anos em que de fato as Escrituras estiveram prisioneiras da hierarquia religiosa do cristianismo ao longo de toda a Idade Média. E é nesse momento, nesse ambiente, nesse estado de coisas, que alguns luminares do conhecimento, da intelectualidade, começam a dizer: mas isso não está certo. Não pode ser assim. A gente precisa ter liberdade para ler, para compreender. Como é que pode apenas uma ou duas ou algumas pessoas terem o domínio da Escritura, eles dizerem o que tem que ser, o que não tem que ser, como é que tem que interpretar determinado texto, como é que tem que entender determinada doutrina? Então começaram a surgir algumas perguntas. Um grupo chamado de os precursores da Reforma, lá para o ano de 1300 mais ou menos. Houve um cara muito curioso, chamado Dante Alighieri. Ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia. Esse era um tempo em que de fato o poder papal era o maior poder em toda a Europa, no mundo de então. E Dante Alighieri, ele escreve uma obra chamada Divina Comédia em 3 tomos, em 3 livros, vamos dizer assim. Um deles era sobre o céu, outro era sobre o purgatório e outro sobre o inferno. E ele teve a petulância nesse tempo de literalmente colocar o Papa no purgatório. Isso foi de fato um golpe enorme à autoridade da igreja, à autoridade do magistério. Como pode colocar o Papa no purgatório? Isso já eram os primeiros sinais, vamos dizer assim, das pessoas tentando sair dessa dominação e dizendo alguma coisa que tem que mudar. Outros luminares surgindo, muitos outros. Von Hus se tornou de fato um mártir, morreu queimado pelo Santo Ofício. Foi nesse período que surgiu o chamado Santo Ofício, a Santa Inquisição. O que era o Santo Ofício ou a Santa Inquisição? Quando alguém resolvia falar alguma coisa diferente do ensino oficial da igreja, essa pessoa era taxada como herege, que era literalmente passava por um processo, era processado por um tribunal chamado Santo Ofício, e se fosse condenado ele seria morto, levado à cadeia, literalmente. Por esse período que eu disse que 313 os cristãos pararam de morrer por serem cristãos, mas passaram depois a matar os próprios cristãos. Todos aqueles que falavam alguma coisa diferente do ensino oficial estavam sujeitos a ser processados e acabar morto.
muitos, milhares e milhares de irmãos nossos morreram dessa forma, porque simplesmente não entendiam que o Papa fosse um representante de Cristo na terra, ou então porque simplesmente discordavam de que o pão nascente do Senhor se transformava literalmente no corpo de Cristo, e que o cálice se transformava literalmente em sangue, de tal maneira que o que você comia era o corpo de Cristo, e você bebia era sangue, e não pão e vinho. Se alguém dissesse o contrário disso, muitos disseram, muitos morreram por causa disso. Esse foi um momento sombrio, extremamente sombrio, quando a palavra de Deus, por longos 1000 anos, esteve prisioneiro da hierarquia da igreja. Mas aí, no século XV, surgiu um cara chamado Gutenberg. Gutenberg foi o inventor da imprensa. Antes as cópias todas eram feitas à mão. O Gutenberg, acho que foi 1450 por aí, ele inventou os livros chiques para a imprensa, para imprimir. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Isso mudou completamente o cenário. Pela primeira vez se tornava mais fácil ter uma Bíblia. Exatamente por esse período aí nasce Lutero. E Lutero foi o homem certo para a hora certa. Lutero fez o que fez, não é só por causa da grandeza dele, sim, era um personagem assim, de grande grandeza, mas mais do que isso, ele nasceu na hora certa, quando todas as coisas estavam preparadas para que ele chegasse e se tornasse o grande reformador. Foi exatamente nesse momento, quando essas ideias começavam a surgir, quando muita gente começava já a se levantar, querendo contradizer e questionar, e muita gente morrendo por causa, para de alguma maneira desafiar os ensinos oficiais do cristianismo, que surge o Lutero. E o Lutero, gente, Lutero era mais um cristão, membro da igreja dominante. Ele era um monge cristão. E como disse o pastor Micael, teve o azar de começar a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia e descobriu Romanos. Porque ele estava intensamente orando, fazendo penitências e pagando promessas e fazendo o que ele ensinava que devia fazer para ele sentir de alguma maneira aliviado dos seus pecados, e cada vez a culpa o atormentava mais e mais, até que um dia ele descobriu Romanos, pela graça, a salvação pela graça. Descobriu que de fato seus pecados eram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo gratuitamente, sem obra alguma, sem precisar pagar promessas, sem precisar fazer qualquer penitência. Então ele começa a ensinar essas coisas. Ele começa a enxergar os problemas que estão acontecendo na igreja dominante da época. E uma das coisas que estava acontecendo é que eles estavam gastando muito dinheiro na construção do Vaticano e de toda a sua complexo de construção em Roma. E então o Papa mandou um cara chamado Terça, dava cruzada para o cristianismo e arrecadar muito dinheiro para continuar construindo aquelas catedrais. E para isso ele promulgou uma carta de perdão, as famosas indulgências. Uma carta que dizia que se alguém comprasse aquelas indulgências, desse uma certa quantia, no momento em que se ouvisse o militar do dinheiro sendo colocado ali na sala, coisa do tipo, no caso do Pilatos de vocês aqui, quando ouvisse o barulhinho caindo lá, batendo nas outras, naquele momento a sua alma estava sendo perdoada e cancelada, toda a sua dívida, inclusive dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, que podiam comprar o perdão. Quando Lutero viu isso, ele não aguentou.
E ele simplesmente escreveu as suas famosas teses. Ele foi então na porta de uma igreja de Castelo, eu conheci, vou mostrar para vocês, sábado que vem. E lá ele pregou então as suas teses naquela porta da igreja de Castelo, com a intenção de que as pessoas passassem a ser vistas naquilo, passassem a discutir, para então discutir aqueles assuntos. Isso aqui era uma coisa normal. Wittenberg, a cidade, é uma cidade onde tem uma grande universidade. E era costume, quando eles queriam se discutir algum assunto, eles pregavam na porta da igreja as suas ideias, as suas teses. O povo lá olhava, via e passava a comentar e a discutir. Depois, então, em uma determinada ocasião específica, aquelas ideias eram discutidas em público. Foi isso que Lutero estava fazendo. Lutero estava simplesmente propondo uma discussão, pregando ali na porta da igreja do Castelo aquelas teses, para que o povo que ia estar reunido ali, que no outro dia eu estaria visitando aquela cidade, vendendo indulgências, haveria uma grande muita gente ia vir para aquele lugar por causa daquele evento. Ele aproveitou isso e colocou ali as suas teses. Ora, isso foi aquilo que de fato desencadeou a chamada Reforma Protestante. Esse ato desencadeou todo o processo chamado Reforma Protestante. Porque a partir disso, o debate começou realmente a acontecer e Lutero foi visto pela igreja como uma ameaça por causa dessas ideias. Ele também foi julgado, no Santo Ofício. Eu falei para você, o tribunal do Santo Ofício julgou Lutero e foi condenado à morte, inclusive, e só não morreu porque o príncipe da Alemanha gostava de Lutero e protegeu Lutero. Porque Lutero foi condenado a morrer como um herege pelo tribunal do Santo Ofício. Seria mais um mártir. Mas o príncipe da Alemanha gostava dele, protegeu ele, escondeu ele, e ele vai morrer bem mais tarde, morte natural, acabou não sendo morto pela Inquisição, mas foi condenado, porque ele se levantou contra esses ensinos da vida das indulgências que ele não entendia de verdade. E aí começa então o processo de reforma da igreja, reforma protestante. A reforma protestante aconteceu com alguns princípios extremamente interessantes. Eu sempre digo para os alunos que a reforma luterana não foi a reforma dos meus sonhos. Eu, pessoalmente, gostaria que a reforma tivesse cortado mais fundo, fosse uma reforma mais radical. No entanto, foi a reforma possível para aquela época e para aquele momento. E foi extremamente importante, porque resgatou algumas coisas fundamentais. Não fez tudo o que deveria fazer, deixou alguma coisa para as próximas gerações, mas de fato, alguns princípios foram resgatados que eram princípios fundamentais. Entre eles, exatamente esses 5 solas que vocês estão ouvindo aqui. E esses solas da Escritura diziam o seguinte: somente a Escritura. Vocês lembram que o magistério, a hierarquia, havia tomado conta de dizer o que era a verdade e como é que as doutrinas deveriam ser? Alguma coisa estranha que os meus alunos sempre me perguntam: como é que pode determinadas coisas e nas doutrinas que não estão na Escritura? Como é que isso acabou entrando no cristianismo? Simples. Acontece que até ali, ainda hoje, no catolicismo, não é só a Escritura. É a Escritura, mais a tradição, mais o magistério. O que quer dizer isso? Para nós, a única autoridade em matéria de fé é a Escritura. Filhos da Reforma entendem que todo o ensino da parte de Deus vem daqui. Amém. Esse é o princípio da Reforma, só a Escritura. Porque é que há muita coisa, como por exemplo purgatório, limbo e não sei o quê, todas as outras doutrinas que são ensinadas, por exemplo, no catolicismo. Eu não estou falando mal, estou falando
falando de história aqui, tá bom? Não sou de falar mal de religião nenhuma, tá bom? Sou de falar bem da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Então, apenas falando o que é a história disso sobre isso. Acontece que, quando você não tem apenas somente a Escritura como fundamento para os seus ensinos, você tem outra fonte, você pode chegar a outras doutrinas. E como o catolicismo não se pauta exclusivamente na Escritura, mas é a Escritura, mais a tradição, mais o magistério, todas essas doutrinas que você se pergunta onde é que tirou, onde é que veio, vem dos concílios, vem do magistério, das encíclicas papais. É daí que vem. Não está na Escritura, mas a hierarquia da igreja promulgou como verdade e é estabelecido como dogma, como doutrina no cristianismo. Isso foi corrigido com a reforma. Quando Lutero chega e diz: não, espera aí, só a Escritura, quer dizer, só a Bíblia, só a Escritura. O que está ali é palavra de Deus, o que não está, não pode se fundamentar com a palavra de Deus. Olha, isso é um princípio tremendo, meus irmãos. Todo o cristianismo foi corrigido em um só princípio, quando se diz só a Escritura, só a Bíblia. Ou está aqui, ou não é a palavra de Deus, ou é verdade da parte de Deus. Portanto, esse princípio é fundamental para que a gente de fato esteja nos trilhos daquilo que nos foi ensinado e transmitido como palavra de Deus. Se existir qualquer outra fonte que tenha a mesma autoridade da Escritura, você pode chegar a inúmeras outras doutrinas que nem sequer são, vamos dizer assim, não tem nenhuma pista dela nas Escrituras. Porque você não fica preso à Escritura, mas você tem permissão para constituir e formular doutrinas fora da Escritura, você não tem referencial. Você não tem referencial, você pode chegar a qualquer conclusão que você quiser. Agora, quando você está cativo à Escritura e diz: se está aqui, então eu reconheço como palavra de Deus. Se não está aqui, portanto não pode ser estabelecido como palavra de Deus. Agora você tem um referencial para que as suas doutrinas sejam de fato doutrinas que estão fundamentadas na palavra de Deus. O que aconteceu na reforma foi esse resgate da Escritura. Esse resgate da verdade da palavra de Deus fundamentado somente na Escritura. Somente que nos foi escrito a partir da tradição transmitida a respeito de Jesus e através dos seus apóstolos, daquela primeira geração de irmãos que viveram com Jesus. Interessante, um dos princípios muito interessantes que Lutero soube que foi extremamente importante da reforma foi exatamente o seguinte: a Escritura é a sua melhor intérprete. O que ele está dizendo ali? Não é o magistério que interpreta a Bíblia, não são os pastores, não são os padres, não são os papas, não são os concílios. Ele diz: a Escritura é a sua melhor intérprete, ou seja, a Escritura se interpreta pela Escritura. Como é que você entende o Antigo Testamento lendo o Novo Testamento? Como é que você entende o Novo Testamento lendo o Antigo Testamento? É a Escritura explicando a Escritura, é você entendendo a Escritura pela própria Escritura, é você estando cativo a ela, preso exclusivamente a ela, e a partir então do exame da própria Escritura, deixa ela se explicar por si mesma e ela estabelecer o que é a verdade. Ora, isso é fundamental, porque tira da mão dos homens ou de qualquer instituição religiosa a verdade da palavra de Deus e põe na própria palavra o compromisso de explicar-se a si mesmo. Isso aqui é maravilhoso. A outra coisa que eu quero resgatou e que é fundamental, ele diz: olha, cada crente que tem o Espírito Santo é apto, mediante a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo, ler, compreender e entender a palavra de Deus. O que Lutero está fazendo com esse princípio é dizer o seguinte:
capacidade de por si mesmo ler e compreender a palavra de Deus e, portanto, descobrir a verdade acerca da palavra. Amém. Você não precisa de um guru, você não precisa nem mesmo do professor Cláudio para isso. Você tem o Espírito Santo. Se você ler, se você estudar, se você pesquisar, se você se aplicar em conhecer a palavra de Deus, o mesmo Espírito que me ensina você. Mesmo esse Espírito que ensina o melhor mestre que você conhece das Escrituras, o melhor pregador que você já ouviu, é o Espírito que ensina você. Esse é o princípio da reforma. Se não depende de ninguém, não depende de pregador, de pastor, de padre, de papa, de concílio, você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo. E com a palavra e o Espírito Santo, o texto diz: todo crente a aprender e compreender a palavra de Deus. Com isso ele está literalmente tirando a Bíblia que estava presa à hierarquia da igreja e colocando na mão de todo crente. Glória a Deus. Que coisa boa, os crentes agora podem de novo ter a palavra de Deus em suas mãos. E mais do que isso, ler e compreender e chegar à conclusão por si mesmo que é a verdade de Deus. E não estar na mão de uma instituição religiosa que diz o que é certo, o que é errado. Eu acredito que nós deveríamos dar uma amém bem forte para isso. Amém. Glória a Deus. É um princípio maravilhoso a reforma dos dois. Cada crente, por ter o Espírito de Deus dentro de si, pode ler, interpretar e compreender a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. É para você essa verdade, esse privilégio. Seja um leitor e um estudioso da palavra de Deus. E aprenda muito. A partir desse princípio começou então a literalmente se pregar a palavra de Deus. Porque até aí, meus irmãos, o que tinha acontecido é que a pregação tinha desaparecido da igreja. Porque você tinha a liturgia da missa, onde literalmente a pregação não entrava. Os ministros dos sacramentos, eles literalmente tinham um missário, aquilo que era fornecido por conta. Portanto, ninguém pregava assim como eu estou pregando aqui livremente. A reforma começou-se a explicar a Bíblia dessa maneira como estou fazendo aqui, sem ter um catecismo, sem ter um roteiro pré-estabelecido. E a pregação então começou a se desenvolver outra vez para a igreja. E a Escritura se tornou central. E começou a se ensinar de fato a palavra de Deus nos cultos. E com isso começou a surgir de fato uma igreja de crentes convertidos, que só eram batizados quando de fato se convertiam, e não quando nasciam por serem filhos de cristãos, mas quando eles se convertiam a Jesus, se tornavam cristãos pelo batismo. A igreja do Reforma, uma bênção maravilhosa. E aí a gente diz: ufa, que coisa boa, isso salvou a igreja. Sim, mas como você sabe, ninguém está livre do perigo. Também a igreja reformada enfrentou um período de, digamos assim, idade das trevas. E o que é pior, a idade das trevas na igreja reformada aconteceu em pleno tempo chamado século das luzes. Bem no período em que se diz: olha, estamos vivendo o período do iluminismo, aonde a escuridão, e passou aquele período das trevas da Idade Média, século XVIII, século XIX, iluminismo, cientificismo, ou seja, a ciência se desenvolve. Exatamente aí o que vai acontecer? A igreja reformada, ela também engendra um momento novo na história da igreja. A ilustração, o iluminismo, trouxe também o liberalismo, trouxe um tempo de incredulidade na palavra de Deus, aonde se tornou extremamente liberal no estudo e no ensino da palavra de Deus. E outra vez a igreja do Senhor vive um momento, vamos dizer assim,
extremamente complicada, onde o subjetivismo tomou conta, onde cada um entende do seu jeito. Mais do que isso, onde o relativismo toma conta, onde todo mundo quer dizer, olha, não é bem assim, a gente precisa olhar outras coisas, pensar, não é bem desse jeito. Relativizando a verdade da palavra de Deus. E todos esses processos modernos que aconteceram, que vieram engendrar na igreja um estado de coisas que nos deixa extremamente preocupados. Hoje, quando você olha para a igreja moderna, a gente fica quase que desesperado, porque você vê outra vez a igreja se descarrilhando e de fato abandonando o seu referencial, que é a palavra de Deus, entrando num movimento de modismo sem fim, onde cada um propõe o seu jeito, a sua maneira, a sua visão, sempre diferenciado do outro para chamar mais atenção. E com isso a gente vai perdendo outra vez o referencial da palavra de Deus. Portanto, esse é um momento de retorno. Precisamos voltar só à Escritura. Precisamos fazer esse caminho de volta. A igreja moderna precisa, de fato, sair desse momento de ameaça, de ser vencido pelo subjetivismo, pelo relativismo, pluralismo, essa coisa de, olha, bem, mas todos os caminhos levam a Deus, esses discursos que a gente ouve todos os dias. Precisamos sair disso e voltarmos outra vez para o centro do Evangelho. Como é que se faz isso? Como é que faz isso? Eu vou dizer rapidamente como isso dele. Primeiro, estabelecendo a centralidade da Escritura no povo. Como é que a gente volta a ser aquela igreja vigorosa, de fato nos trilhos, no rumo certo, colocando a Escritura no centro? A Escritura não pode competir com nenhum outro ministério, nenhum outro momento. A Escritura não pode competir com o ministério do louvor, não pode competir com a dança, não pode competir com o teatro, não pode competir com coisa alguma. A Escritura tem que ter um lugar central no culto. Ela precisa ocupar um lugar definitivo na nossa alma de culto. É assim que se volta. É assim que se retorna para o caminho ideal. Depois, precisa se tornar uma lente para ler a vida do mundo. Como é que a igreja vai retomar o mundo? Se ela fizer da Escritura, se ela fizer da Bíblia, a lente, olha aqui, a lente através da qual ela enxerga, ela vê, ela lê, ela entende a vida e o mundo. Todas as coisas, você olha, pensa, analisa, você reflete e põe isso tudo sob a lente da Escritura. Olha isso tudo com os óculos da Escritura, para fazer uma leitura da vida e do mundo. Aquelas coisas que a Escritura não aprova, você deve reprovar. Aquelas coisas que a Escritura não ensina, você não deve avançar. Como é que se retorna? Fazendo da Escritura a lente através da qual você entende a vida e o mundo. E finalmente, tendo Jesus como seu princípio fundamental de compreensão da Escritura. Aquilo que em teologia se chama o princípio hermenêutico. Jesus como de fato o princípio através do qual você entende a Bíblia. Ler a Bíblia toda através de Jesus. Amém. Cada coisa que você ler aqui, Jesus tem que ser o princípio de interpretação. Glória a Senhor, para você entender todas as coisas da Escritura. Amém. Jesus tem que ser, de fato, esse princípio hermenêutico, princípio de interpretação, de entendimento. Ler tudo que você lê a partir de Jesus. Se isso acontecer, você de fato não vai precisar de guru, não vai precisar de mestre, não vai precisar toda hora perguntar para o seu pastor, não precisa. Pois o Espírito Santo está em você.
Amém. E Ele vai guiar você a toda. Amém. Ele vai trazer você de volta de novo. Aleluia. A Escritura. Amém. Só a Escritura é isso. É suficiente para me ensinar todas as verdades a respeito de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a gente faça de fato esse caminho de volta. E se repor a palavra. E se repor a Escritura. Que a gente possa fazer da Bíblia ponto central do nosso culto, do nosso encontro dominical. Que Jesus seja de fato o centro da palavra. A partir de que ele se entende todas as coisas. E que a Bíblia seja o seu óculos, a sua lente, através da qual você lê, você entende